Olá, seja muito bem-vindo a mais uma sequência de vídeos sobre a extensão estética das pernas. Eu gostaria de falar hoje sobre o conceito básico de uma extensão das pernas de forma um pouco mais detalhada. É muito importante entender que a extensão das pernas se diferencia em certas partes ou áreas e que esses diferentes segmentos também devem ser analisados separadamente e compreendidos do ponto de vista básico. É assim que funciona. Você tem a cirurgia ou o implante. O implante está lá para a condição básica para que você possa fazer a extensão. Você está estendendo apenas o osso com o implante. Ou seja, o implante deve estabilizar o osso em 3 dimensões e garantir a velocidade exata da extensão. Então, isso significa que se você agora de um lado, o implante está inserido no osso, temos aqui um comprimento inicial e esse comprimento inicial do osso deve ser estendido. Essa é a ideia básica. Então, você não tem apenas o implante e o osso, mas o osso. Se você olhar de cima, aqui está o fêmur, por exemplo, aqui está a coxa. Você tem uma quantidade considerável de tecidos moles ao redor, muitos músculos, tendões e vasos nervosos. Todas as estruturas também precisam ser estendidas, afinal, não é como se você cortasse a perna em um plano e então estendesse o osso e todas as estruturas, e então, de alguma forma, costurá-la de volta, mas isso é um processo dinâmico, ou seja, nós garantimos com o dispositivo, ou seja, com o pino de distração, apenas a extensão do osso. A extensão de todas as outras estruturas, você precisa fazer isso. E durante toda a fase de extensão, e isso é quase mais importante, tão importante quanto a extensão do osso. Ou seja, se você agora tem seu tamanho básico ou seu tamanho inicial, o comprimento do osso, então, o comprimento muscular é sempre um pouco... Eu escrevo isso ou desenho um pouco mais longo, porque você tem uma certa flexibilidade de reserva. Quando você anda e se move, você consegue ir um pouco mais longe com a musculatura, ou seja, você tem um pouco de reserva. E agora eles começam a estender e estendem diariamente, por assim dizer, um pouquinho no osso, né? Até que eles fiquem finalmente iguais. Com o sistema muscular, então eles começam a estender além disso, todo dia um pouquinho do osso. E agora é importante que você estenda o tecido muscular e calme as estruturas musculares. E todas as outras estruturas junto com isso. E isso é muito importante entender. O que acontece se você não fizer isso? Então, basicamente, você só estende o osso e negligencia as estruturas moles. Então, você tem as seguintes situações. Você precisa imaginar... Eu vou fazer tudo isso agora de uma forma um pouco esquemática. Isto aqui é nossa articulação do quadril, é nossa articulação do joelho, é nossa articulação do tornozelo e temos nossos músculos. E esses músculos são, basicamente, sempre fazendo a ponte sobre várias articulações. Isso também é o princípio básico de uma musculatura. O músculo serve para mover as articulações, ou seja, você não deve cair na ilusão de que temos um osso aqui. Nós cortamos o osso aqui, colocamos o dispositivo de distração ali, e o músculo se fixa de um lado do osso, e do outro lado, com o osso e com a distração, o músculo também é automaticamente alongado. Isso é uma ilusão. O músculo sempre tem a função de mover as articulações. E, assim, cada músculo também abrange pelo menos uma articulação. Nesse caso, por exemplo, o músculo da parte frontal da coxa realmente abrange também 2 articulações, ou seja, a articulação do joelho e a articulação do quadril. Agora vamos imaginar a situação em que apenas alongamos o osso, mas o músculo permanece o mesmo. Então temos um osso alongado, por assim dizer. Aqui temos a articulação do quadril, o músculo permanece o mesmo. O que faz a articulação do quadril? Ele se inclina para frente. A pelve inclina-se para frente. Compensatoriamente, a pessoa acaba fazendo uma hiperlordose. Essa situação ocorre sempre que se alonga apenas o osso, mas se negligencia completamente o alongamento muscular. Então você acaba entrando em uma posição funcional inadequada. O que isso significa fazer? Você também tem que alongar o músculo para
com o alongamento ósseo. Isso significa que o músculo tem que ficar mais longo aqui em cima, na área muscular. Então, você tem uma chance. Ou completar toda a fase de alongamento com sucesso, ou seja, passar pela fase de alongamento sem limitações funcionais significativas, ou seja, com um mecanismo de distração mínimo do osso, você também precisa fazer seus exercícios de alongamento. Na musculatura ao longo do dia, ou seja, ao clicar pela manhã, você está um pouco mais alongado nos ossos, você criou uma tensão, você está um pouco mais longo ali, e essa tensão mínima precisa ser liberada ao longo do dia com exercícios de alongamento na musculatura. Caso contrário, tudo isso não vai funcionar. E você vai desenvolver as clássicas posições inadequadas, ou seja, a pelve se inclina para frente. Na aparência lateral também é bem clássico quando você ouve aqui, por assim dizer, as articulações do quadril, articulação do joelho, articulação do tornozelo. Você tem aqui um ligamento relativamente tenso que sai do lado. Se você agora alongar os ossos nessa direção, então as pernas se afastam aqui, pernas abertas. Sim, bem clássico. É sempre a mesma coisa, que é apenas essa posição funcional inadequada como resultado de uma discrepância entre o alongamento ósseo e o alongamento muscular. Assim que você para, ou seja, assim que o alongamento do osso para, você pode, claro, trabalhar isso novamente ou corrigir. No entanto, a maneira melhor ou mais agradável é, claro, durante o alongamento, prestar atenção para não desenvolver limitações funcionais e, consequentemente, alongar a musculatura tanto quanto se alonga os ossos. Muito obrigado.